Boa noite a todos. Hoje nós vamos, a partir de uma história, falarmos sobre alguns pontos extremamente importantes. Todos são, falando de espiritismo, todos os pontos são importantes. Mas de dois pontos especificamente importantes para nós aqui encarnados. Nós vamos falar sobre a história de uma jovem de 17 anos chamada Mariana. É uma história tirada do livro do Richard Simonetti, chamado Encontros e Desencontros, mas que traz lições tão importantes para nós. De uma pequena história, a gente consegue aprender, visualizar coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, porque muitas pessoas ainda confundem muito a questão do espiritualismo e do espiritismo. Porque toda pessoa que é espiritualista é porque ela não é materialista, né? Ela acredita em alguma coisa, uma coisa superior. Por isso, todas as religiões são espiritualistas, porque todas trazem alguma coisa boa, não é? Agora, Kardec, diante disso, ele então criou dois termos diferentes, que é o espiritismo e os espíritas, né? O que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que acredita nos espíritos. E o que é o espírita? O espírita é aquela pessoa que segue os ensinamentos da doutrina, não é? Fora os livros de Kardec, com toda a sua codificação, nós temos também outros livros extraordinários de espíritos superiores que nos trazem informações da vida, da espiritualidade, de tudo aquilo que a gente passa, do nosso reencarne, da nossa vida atual. Então, o espiritismo é uma doutrina diferenciada, não porque nós somos os espíritas, mas é porque nos ensina, porque nos dá conhecimento, porque nos faz raciocinar. Hermínio de Miranda, no livro Reencarnação, ele diz assim: por que é tão importante para nós, falando da reencarnação? O livro chama Reencarnação e Imortalidade. Por que o Espiritismo é tão importante para nós? Porque através da reencarnação, que é um dos fundamentos básicos da doutrina, se não o mais importante, extremamente importante, ele nos traz muitos conhecimentos. Ele abre a porta para nós dos conhecimentos todos, do conhecimento da natureza humana, do conhecimento do nosso relacionamento com as leis divinas, do nosso próprio conhecimento de nós mesmos e do nosso destino. Porque, ao contrário do que a gente pensa, porque a gente tem uma coisa fatal. Não, de fatal, nós temos nosso final. Porque seremos todos um dia espíritos superiores. Agora, o nosso destino, a gente traça, a gente fabrica o nosso destino no dia a dia. E o Espiritismo é muito esclarecedor justamente por isso. Porque ele é aberto a mudanças. O Espiritismo, ele não tem ponto final. Ele não acaba. Por quê? Porque é uma doutrina evolutiva. E com isso, todos esses ensinamentos, nós passamos a ter uma visão muito diferente da ciência, da filosofia, da religião em si. Então, esse é um fundamento, a reencarnação, extremamente importante por esses esclarecimentos que a gente tem. Por que nós vamos falar em reencarnação? Por que é tão importante a reencarnação na nossa vida? Ela é importante porque ela nos ajuda a compreender
os problemas que nós passamos. Bom, se eu não fiz absolutamente nada agora, se eu não tenho por que passar isso agora, por que que eu estou passando? Porque nós não vivemos só agora. Nós já temos tivemos outras vidas. Aqueles problemas que para nós pareciam insolúveis. Hoje, a gente sabe que tudo passa. Eles não são assim também tão sem resolução. A gente vai entendendo que tudo passa. Nós estamos passando momentaneamente por aquilo. As nossas quedas, os nossos avanços, as grandes tragédias, vamos falar agora em coisas maiores, tirando o foco da gente. A gente fica triste com as grandes tragédias. A gente sofre com os problemas dos outros. A gente sofre. Mas nem sempre esses problemas de quem a gente está falando estão muito próximos da gente. Quando eles estão próximos, eu já passei por isso, numa cidade que eu morei em Minas Gerais, que passou uma grande enchente. A cidade ficou uma semana embaixo d'água. Naquele momento, eu vi a solidariedade humana como é e como funciona. Porque todos corremos, a gente também, estava em outra cidade. Na outra cidade que nos socorreu, naquele momento, nós ajudamos as pessoas distribuindo roupa, alimento. Então, é assim, mas tem hora que a gente não pode, que a gente está distante, que é o caso agora que a gente tanto vê dessas pessoas que estão sofrendo. Por quê? Porque não é fácil para ninguém abandonar sua casa, abandonar suas coisas, abandonar sua pátria, sem saber se um dia vai voltar. Perseguido, morto, deixando filhos para trás. Mas eles estão longe de nós. Mas nós aqui no Espiritismo aprendemos o poder da prece. Isso nós podemos fazer. Então, à noite, quando a gente deita, ou no momento que nós estamos calmos, vamos fazer uma prece para essas pessoas, pedindo ao Pai que as ampare, que os nossos amigos socorristas estejam junto deles. Nós temos essa condição. Até a vida passada, em casos especiais, é permitido que a pessoa saiba o que foi que passou. Se for para ajudar, se for para a pessoa compreender, no momento de pânico, numa pessoa que tem um problema que não consegue resolver, até isso o Espiritismo é aberto. E o que mais importante que a reencarnação nos traz é que nós aqui podemos refazer os nossos erros. Porque nós sabemos que não existe nem castigo, nem perdão. Existe a oportunidade do refazimento. Que nós nos sofremos não é pelos nossos pais, nós nos sofremos não é pelos nossos avós, nós sofremos pelos nossos próprios erros. Por isso, nós hoje vamos falar exatamente disso, aprendendo com o próprio erro, que é a história da Mariana, que é a história de muitas Marias e muitas Clarices, né? Como disse lá o Dom Bosco. Então é aqui na Terra que nós refazemos, é aqui na Terra que nós crescemos, não nos esquecendo que nós trazemos de lá grande bagagem de problemas bons, de situações difíceis. E aqui nós vamos juntar com os problemas de agora, da nossa encarnação. Então nós temos dois caminhos. Ou nós podemos melhorar nessa encarnação, tentando corrigir os erros do passado, porque pela intuição a gente sempre sabe, ou então piorando. Porque se eu não tomar cuidado, eu vou piorar. Porque nós já trazemos essas tendências. E aqui nessa escola bendita, eu vou agravar ou eu vou melhorar. Por que que isso acontece? Porque tem outro fundamento extremamente importante da doutrina espírita, que chama-se o poder de decisão. É o livre-arbítrio. Nós nascemos assim. Nós já trazemos de outra vida, da nossa criação, aliás, o poder de decisão, o livre-arbítrio. Dependendo de como eu uso esse meu poder de decisão, eu vou melhorar ou eu vou piorar a minha situação.
Por isso, quando nós nos propomos a colocar espíritos no mundo, como co-criadores de Deus que somos, nós temos uma missão difícil. Porque não é difícil, não é fácil, desculpe, encaminhar um espírito nessa vida. Hoje em dia, eu fico assim, admirada pelas mães do momento, porque as informações são muito rápidas hoje. São extremamente rápidas. As nossas crianças são muito espertas, não é? Então, e nós sabemos de uma coisa bem importante. O meio pode não ela exerce, ela pode não ser fundamental, mas ela exerce grande função e grandes problemas sobre as crianças. Então, nem sempre os nossos filhos, os de vocês, que são mais jovens, vão encontrar lá o que aprenderam em casa. Por isso, eles precisam estar extremamente preparados para enfrentar tudo isso. E a nossa proposta de hoje é essa. O reencarne e a liberdade. Duas coisas que nos são concedidas. A época da adolescência, porque nós vamos falar da Mariana, é uma época mais complicada ainda. Tanto é que tem até, a gente diz, dos aborrecentes, porque eles são muito ansiosos, eles querem conhecer tudo, eles querem tudo naquele momento e agora. Né? Nem tudo pode. Então, para criar um filho, sempre é complicado, nunca é fácil. Mas hoje é tudo muito rápido, né? E de um tempo para cá, o que nós temos escutado falar entre os jovens? Eles não namoram hoje. O que eles fazem? Eles ficam. O que é ficar? Ficar, para eles, é ficar junto, não namorando, sem o quê? Sem nenhuma responsabilidade, tranquilos. Eles não querem ter nem responsabilidade, não querem ter compromisso, mas eles querem ficar. Só que eles não sabem, eles se esquecem, que nessa vida eu posso tudo, mas nem tudo me convém. E aqui entra a história da Mariana. A Mariana, essa história é tirada do Richard Simonet, chamado Encontro e Desencontro, já falei para vocês, é o título. E o título é esse, Aprendendo com o Próprio Erro. A Mariana tem 17 anos, casada. O pai, chamado Dagoberto, já está lá na espiritualidade, está desencarnado. Aflito, angustiado. Então ele pede auxílio a um amigo, se possível, que fosse com ele falar com o diretor da instituição socorrista. O amigo quis saber por que ele queria essa entrevista com esse diretor. Ele falou, olha, eu estou preocupado com a minha filha, porque ela tem apenas 17 anos, faz uma semana que ela casou com um rapaz chamado Léo, e rapidamente. Por quê? Porque ela teve uma gravidez inesperada. E eu agora, disse a ele, estou percebendo que passada aquela euforia da festa, de todo do casamento, eu estou percebendo que a Mariana está angustiada. Ela não está feliz. Ela tem uma aparência de felicidade. É só transparente, porque, na verdade, sinto nela uma apreensão e uma perturbação. Então, se fosse possível, eu gostaria de ir até o diretor socorrista para ver em que ele pode me ajudar. E fizeram o pedido. O diretor lá do departamento, ele percebeu que aquilo não era simples curiosidade para saber da vida da filha, a vida passada da filha. Não, ele percebeu que aquele pai, naquele momento, estava realmente com uma preocupação, uma extrema preocupação. O diretor disse que também já sabia, que ele também já estava acompanhando o caso e que ele faria isso. Então, tomadas todas as providências, não é? Pediram que o secretário
fosse então buscar o dossiê da Mariana. Olha, nós todos temos um dossiê, né? Quando chega lá, nosso dossiê está prontinho. O que traz desse dossiê? Traz tudo. Traz como vai ser o nosso nascimento, quem vai ser a nossa família, a nossa estrutura física, as nossas tendências, os nossos detalhes, né? Só que naquele momento, para o pai, era importante qual teria sido a proposta de Mariana para essa encarnação. Porque agora ela precisou casar rapidamente com um rapaz que provavelmente tenha conhecido também não há tanto tempo, né? Porque às vezes acontece da pessoa engravidar, mas ela namora há 20 anos, né? Há 11 anos, aí é diferente. Então, o que aconteceu? Veio o dossiê da Mariana. Profissão, médica. Ela seria médica. Casamento, por volta de 30 anos, com Rubens, um rapaz que já estava encarnado 10 anos antes dela. Então, ele era 10 anos mais velho que ela. Filhos, ela teria 3. 2 meninas e 1 menino. Magda, Flávia e Alberto. Qual o objetivo dessa encarnação? Porque a gente não encarna sem objetivo, a gente tem objetivo quando encarna. Qual o objetivo desse encontro da Mariana com o Rubens? Aí diz o seguinte: em primeiro lugar, consolidação da união. Se ele está dizendo aqui em consolidar uma união, é sinal que ele já estava encarnado em outras vidas, né? Ele estava aqui para completar alguma coisa. Segundo, eles tinham que encaminhar os filhos, a Magda, a Flávia e o Alberto. Que tipo de trabalho teria a Mariana? Ela trabalharia para ajudar a saúde humana, porque ela seria médica e provavelmente, como os dois fizeram essa proposta, né, de ajudar a saúde humana, sinal que ele também era da área, o Rubens lá, que ela teria vindo com ele, seria também da área da saúde. Quando o pai viu o dossiê e viu a proposta de Mariana e viu o que estava acontecendo ali, ele ficou desesperado. Ele falou: nossa, ela está então num processo de desvio de rota. Desviou a rota. Todo mundo desvia a rota, né? Mas aí era um desvio meio sério. Por quê? Porque ela casou no momento errado, com a pessoa que não era programado para ser o marido dela, e deixou para trás 3 espíritos que ela tinha feito a proposta de educar e de criar. O pai ficou desesperado. Falou: o que vai acontecer agora? Mas não teve, ele questionou o diretor, mas não teve uma programação? Não estava tudo programado? Não tinha que cumprir tudo aquilo que ela falou? Aí, o diretor falou: olha, nós, espíritos que somos, temos o livre-arbítrio. Nós decidimos a nossa vida. Porque Deus nos cria, nos dá o poder da evolução, mas Ele também nos dá o poder da decisão. E não vai interferir se a gente decidir assim. O que vai acontecer? Tudo pode acontecer, nós não sabemos o que vai acontecer. Ela pode ser feliz com o Léo? Pode. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que importa nesse momento agora é a criança que vai nascer. Esse seria o mais importante de todo momento. A criança que vai nascer. Porque essa criança, ela tem que ser recebida com carinho, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser conduzida para a evolução. Ainda hoje, vou me lembrar agora, Ana Rita, do que nós ouvimos hoje de manhã, né? Que a criança, ela está muito bem quietinha ali no útero da mãe. Não foi isso que a nossa professora falou? Quietinha, aquecida, com alimentação na hora, né? E faz exame, vê se ela já mexeu o dedinho. Um acompanhamento. De repente, é hora do renascimento. Pensa um pouco, renascer hoje, né?
Não é fácil. Porque para a criança é difícil, ela já vem chorando. Não sei se de alegria ou de tristeza, mas ela já vem chorando. Porque é difícil renascer, porque ela vai ter que começar um processo de aprendizado. Tá certo que a gente traz intuição, a gente traz conhecimento de outra vida, mas não é fácil. Vai ter que começar a abrir o olho, falar, andar, se alimentar, tudo outra vez. Então essa criança, ela é a prioridade do momento. Mesmo porque não existe acaso. Essa criança deve ser ligada a um dos dois. Se ela for ligada ao pai, né, que é o Léo, ela vai sentir falta da mãe, que seria a outra. Se ela for ligada à mãe, ela vai sentir falta do pai, que era outro. É um processo que a gente tem que tomar cuidado. E a Mariana? O que vai acontecer com a Mariana? A Mariana poderá ser extremamente feliz no casamento. Mas não vai ser fácil. Sabe por que não vai ser fácil? Porque casamento na adolescência é bem complicado. Porque o adolescente, ele não tem ainda aquela responsabilidade que uma mãe tem que ter. Porque quando nasce um filho, a gente sabe que a gente que é mãe, o tanto que fica difícil. Porque criança chora, até os 3 meses é aquela loucura, né? No meu tempo, nem fralda descartável tinha. Hoje já tem, já facilitou. Um adolescente, ele quer o quê? Ele quer passear, ele quer ir para balada, né? Mas ele não pode. Porque ele está ali com aquela, tem que ter aquela responsabilidade de dar uma mamá, de dar comidinha, de ficar em casa. Então ela se sente o quê? Presa. E esse problema de se sentir presa com todas essas coisas que não apareceram de repente na vida dela, se não tiver um acompanhamento de uma família mais estruturada, pode até não dar certo. Porque aí começam a aparecer os problemas, né? Mesmo porque a Mariana e o Léo tiveram que parar de estudar para trabalhar. Então, fica uma coisa meio complicada, né? Outra coisa, se ela não for uma pessoa forte, ela vai sentir vários problemas. Por exemplo, qual era a proposta dela em matéria de trabalho? Não era a medicina? Essa vocação, isso que ela já trouxe com ela, pode causar uma frustração, uma coisa que ela não sabe o que é, uma vontade de fazer outra coisa, né? E vai aquilo. É um chamamento forte, porque foi uma proposta, né? Então fica meio complicado. O casamento pode sentir assim um certo abalo, né? Porque o essencial nesse momento, sem falar do casamento, tudo, o que poderia ter acontecido com a Mariana antes de tudo isso? Olha, poderia ter acontecido tanta coisa. Que eu estou falando sobre esse assunto por vários momentos, por vários motivos. Porque a gente está vendo que cada dia mais, não que isso não tenha acontecido desde o tempo da minha avó, das minhas tias, sempre aconteceu. Mas, hoje, nós estamos vendo que as jovens estão engravidando muito cedo, estão sendo mães muito cedo. Elas nem passaram pela adolescência, o corpo não está formado, tudo tem um momento, né? Tudo tem uma hora certa. Então eu achei que nesse momento, né, atual, essa história da Mariana era uma história a ser contada. Porque a gente tira tanta lição dessa história. Olha, nós temos uma programação, nós temos que respeitar isso, temos que tomar cuidado. A gente não pode ir fazendo as coisas aleatoriamente. Tomar cuidado com as nossas decisões, porque toda decisão, toda ação nossa, ela traz sempre uma reação, né? E nesse caso, o pai de Mariana tinha razão por estar tão preocupado. O que poderia acontecer com a Mariana antes disso? Antes do casamento? Ela poderia sentir uma rejeição por essa criança, né? E essa rejeição poderia continuar até a hora do nascimento, até a hora da criação. Ou então, ela poderia, num ato desesperado, fazer coisa pior. Que a gente sabe o quê, né? E aí aconteceria o quê? Ela ia agravar muito mais a encarnação atual.
porque tudo tem mesmo realmente um problema a ser seguido. O pai, então, diante de tudo isso, né, ficou muito desesperado, porque ele primeiro achou que já tinha tido uma programação, que tinha que seguir, mesmo que então talvez fosse essa mesmo. Não foi essa. A programação era outra. Aí houve um desvio de rota, ela decidiu assim, não pensou antes, né? E aconteceu. Então vamos viver essa vida. Eu não vou poder abandonar todos os meus compromissos de agora para resolver de outra forma. E isso também, esse problema da Mariana, que me chamou mais atenção para eu poder falar sobre isso hoje, porque tem 2 casos muito próximos de mim, das 2 pessoas, uma que trabalha na minha casa e outra que trabalha na casa do meu filho. As 2 com o mesmo problema. O filho, de 17 anos, que engravidou a namorada. Agora a namorada falou que não quer mais, não gosta mais dele. Está lá a criança, vai nascer. A outra, porque, não, eu não vou casar, porque você é muito brava. Eu não... Então, olha o que acontece. E essa criança? Porque a gente não pensa, né? Vai viver, vai criar, mas de que forma? Já vai sobrar para a avó, né? Com certeza. Porque é sempre assim, é a avó que acaba criando. Então, é uma coisa tão complicada isso, não é? A gente vê que tudo poderia ser diferente se tivesse um momentinho mais de raciocínio, um momentinho mais de pensar no dia de amanhã, nas consequências. Mas o jovem é muito afoito. Bom, o pai achou aquilo, e como falou com o diretor, eu estou achando que a minha filha está pagando um preço muito alto por um simples engano amoroso. Aí o diretor disse para ele, é o preço da liberdade. É o preço da liberdade. Mas, ao mesmo tempo, ele acalmou o pai. Disse, olha, não há encarnação perdida. Porque quando a gente reencarna, mesmo que tenha com esse desvio de rota que teve a Mariana, a gente sempre aprende com os próprios erros. Tanto é que a lição chama isso, aprendendo com o próprio erro. Né? Porque diz que a pessoa inteligente, ela aprende primeiro com dos outros. Ela olha para aquilo, eu não vou fazer. Mas não é o caso da Mariana, ela está aprendendo com o erro dela mesma. Então, o que ela vai ter que fazer daqui para frente? A refletir. Ela vai ter que aprender que ela não pode fazer o que ela quer, a hora que ela quer, porque isso vai ter consequência para ela, para a família e para todos. Saber também que a liberdade tem que ser muito bem usada. Porque o mau uso da liberdade em qualquer situação, estamos falando da Mariana, mas em qualquer situação, o abuso da liberdade traz consequências que a gente não espera. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Lógico que nós todos já tivemos, acho que milhões de reprogramações, porque a gente falha, porque a gente às vezes é invigilante. Então vamos prestar atenção nos erros que vão nos apresentando, que os livros vão nos trazendo, para que a gente possa pensar nas nossas próprias atitudes, para não cair nessas condições que nós estamos vendo a Mariana. E ela vai ter que aprender a corrigir os erros, vai levar uma vida difícil, não é? E a gente sabe que isso acontece em todos os momentos, com tantos jovens, né, que passam por problemas difíceis. Quando a família ainda tem pouco recurso, mais difícil fica ainda, porque criança adoece, criança precisa ter uma boa alimentação, então é complicado. Vamos então pensar bem na Mariana, né? E para saber que quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai ficando com mais conhecimento intelectual e moral, aí sim a nossa liberdade vai ficando mais irrestrita. Por enquanto, como seres imperfeitos que somos, nós temos um limite. É porque eu tenho o poder da decisão, mas eu tenho que pensar no que eu vou fazer. Porque eu ainda tenho muitas imperfeições e a minha decisão pode ser errada.
Nós temos grande possibilidade de erro, por quê? Porque nós ainda precisamos aprender muito. A lição de hoje é essa. É uma lição curta, mas eu acho extremamente profunda. Uma lição que nos traz os ensinamentos do Espiritismo e os fundamentos fundamentais, que são a reencarnação e o livre-arbítrio. Lógico que todos os fundamentos do Espiritismo são extremamente importantes, mas a questão da reencarnação, porque nos esclarece tantas coisas, e o livre-arbítrio, por quê? Porque nós temos que ter decidir corretamente ou procurar errar cada vez menos. Temos aqui uma evocação, que na verdade eu não sei o autor, porque eu devo ter lido isso em algum lugar, mas ele vai muito bem para o momento de agora. Diz assim, é para os jovens isso. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreie-se o teu coração nos dias de tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfaçam o teu coração e agradem os teus olhos. Saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus te pedirá conta. Essa é a nossa lição de hoje.